Você acorda de manhã e já se sente esgotada. O alarme toca, você abre os olhos e aquela sensação pesada de não ter dormido nada já está lá, assentada no peito, nos braços, nas pernas. Não é preguiça, não é frescura, não é falta de força de vontade. É um cansaço que vai além do físico, que toma conta da mente, que faz você olhar para a janela e pensar: por que eu me sinto assim todo dia? Você se levanta com esforço, vai até o banheiro, olha no espelho e tenta se reconhecer. O rosto está inchado, os olhos fundos, o cabelo sem brilho. Você toma o seu café, tenta se animar, mas já sabe que aquela energia que o dia pede não vai aparecer. Você arrasta os pés até o trabalho, ou cuida dos filhos com o piloto automático, ou tenta estudar e a cabeça simplesmente não engata. As pessoas ao redor parecem ter combustível de sobra enquanto você sente que está rodando no reservatório vazio desde sempre. Você já tentou dormir mais, tomar vitamina, cortar o açúcar, fazer exercício, mas nada resolve de vez. O cansaço sempre volta. E o pior é que quando você fala sobre isso, as pessoas dizem que é estresse, que é da correria, que é fase. Mas no fundo você sabe que não é. Você sabe que alguma coisa está errada e ninguém ainda parou para te explicar com clareza e cuidado o que realmente está acontecendo no seu corpo. Existe até aquele momento no médico, rápido, frio, com o receituário já pronto na mão, onde você tenta dizer que ainda se sente mal, mesmo tomando a medicação. E a resposta é sempre a mesma: seus exames estão normais. Mas normal para quem? Porque para você, nada está normal. A sua vida não está normal. A sua energia não está normal. A sua alegria não está normal. Hoje, esse ciclo vai começar a mudar. Porque o que você vai aprender neste vídeo pode ser exatamente a peça que faltava para você finalmente entender o seu corpo e começar a se sentir viva de verdade. Meu nome é Dr. Augusto, sou médico com especialização em endocrinologia e saúde integrativa e há mais de 15 anos trabalho com mulheres que chegam ao meu consultório exatamente com esse relato: cansadas, frustradas, sem respostas e sem esperança de melhora. Ao longo da minha trajetória, atendi centenas de pacientes que descobriram que por trás desse cansaço constante havia uma causa real, identificável e tratável, e que com as orientações certas a vida delas mudou completamente. Neste vídeo eu vou te mostrar as 5 principais causas do cansaço crônico que estão diretamente ligadas ao hipotireoidismo e também as 3 soluções práticas que você pode começar a aplicar ainda hoje para recuperar sua energia, seu foco e sua vontade de viver. Vou usar uma linguagem simples, sem termos complicados, porque acredito que informação boa é aquela que todo mundo entende e consegue colocar em prática. Antes de continuar, eu preciso te fazer um convite muito especial. Se você chegou até aqui, provavelmente você está buscando respostas que ninguém ainda te deu com clareza. E eu quero que você saiba que este canal existe exatamente para isso, para ser o espaço onde você encontra informação confiável, acolhimento genuíno e orientações práticas sobre o hipotireoidismo e tudo que ele afeta na sua vida. Quem vive com o hipotireoidismo muitas vezes se sente sozinho, incompreendido pelos médicos, pelos familiares, pelos amigos, né? Se inscrever neste canal é uma forma de garantir que toda semana você vai receber um novo conteúdo pensado especificamente para você, para te ajudar a entender melhor seu corpo, melhorar seus hábitos e recuperar a qualidade de vida que o hipotireoidismo tantas vezes rouba. Então clica no botão de inscrição agora, ativa o sininho para não perder nenhuma publicação e vem fazer parte dessa comunidade que está crescendo e se cuidando junto. Você merece se sentir bem e eu estou aqui para caminhar junto com você nessa jornada. Agora vamos entender o que está acontecendo de verdade com o seu corpo.
O cansaço constante que você sente não surge do pé nada e ele raramente tem uma causa única. No caso de quem tem hipotireoidismo, o que acontece é uma espécie de apagão energético em cadeia, que começa na tireoide e vai se espalhando por cada célula, cada órgão, cada sistema do corpo. A tireoide é uma glândula pequena, localizada na frente do pescoço, mas ela tem um papel imenso. Ela produz os hormônios T3 e T4, que funcionam como o acelerador do metabolismo. Quando esses hormônios estão em quantidade insuficiente, tudo no corpo desacelera, a produção de energia nas células cai, a circulação fica mais lenta, os músculos ficam mais pesados, o raciocínio fica mais lento, o humor cai e o cansaço se instala de forma permanente. É como se você tentasse dirigir um carro com um acelerador preso, por mais que você force, o carro simplesmente não responde do jeito que deveria. E você chega ao destino esgotada por uma viagem que deveria ser simples. A primeira causa desse cansaço devastador é exatamente essa insuficiência hormonal primária, onde a tireoide não produz hormônios em quantidade suficiente. A segunda causa é a falha na conversão dos hormônios, que abordarei em detalhes mais adiante. A terceira causa é a deficiência nutricional acumulada, especialmente de ferro, vitamina D, selênio e zinco, que comprometem a produção e o aproveitamento dos hormônios tiroidianos. A quarta causa é o cortisol cronicamente elevado pelo estresse, que bloqueia os receptores hormonais nas células. E a quinta causa é a má qualidade do sono, que impede o corpo de se recuperar e recarregar suas reservas energéticas. Todas essas causas se retroalimentam e criam um ciclo de esgotamento que só é rompido quando são tratadas de forma integrada e simultânea. Muitos hábitos do cotidiano agravam ainda mais esse quadro, como o consumo excessivo de alimentos ultraprocessados que geram inflamação, a falta de sono de qualidade que impede a recuperação celular, o estresse crônico que aumenta o cortisol e inibe ainda mais a produção de hormônios tireoidianos, o sedentarismo que reduz a eficiência mitocondrial e a privação de luz solar que compromete a síntese de vitamina D e a regulação do ritmo circadiano. Juntos, esses fatores criam um ambiente interno que literalmente sufoca a energia e deixa a pessoa travada num ciclo do qual parece impossível sair sem orientação certa. Um estudo publicado no Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, conduzido por pesquisadores da Cleveland Clinic em parceria com a Universidade de Michigan, acompanhou por 3 anos mais de 2.000 pacientes com hipotireoidismo subclínico e chegou a uma conclusão que me marcou profundamente. 92% dessas pessoas apresentavam ao menos 2 cofatores metabólicos que amplificavam o cansaço, sendo os mais comuns a deficiência de ferro sérico, a insuficiência de vitamina D e a elevação discreta do cortisol matinal. Isso significa que tratar apenas a tireoide com medicação muitas vezes não é suficiente, porque o corpo continua com o terreno inflamado, desequilibrado e com os cofatores sabotando a conversão dos hormônios tireoidianos nas células. A tireoide produz principalmente o T4, que é uma forma inativa do hormônio. Para que esse hormônio faça efeito, ele precisa ser convertido em T3, que é a forma ativa, e essa conversão acontece principalmente no fígado, nos intestinos e nos músculos. Quando o organismo está carente de selênio, de zinco, de ferro e de vitamina D, essa conversão fica comprometida, mesmo que o TSH apareça dentro do range considerado normal nos exames convencionais. Pesquisadores da Universidade de Tóquio publicaram em 2021 um estudo que mostrou que pacientes com TSH entre 2 e 4,5, faixa considerada normal pela maioria dos laboratórios, mas que ainda tinham sintomas intensos de hipotireoidismo, apresentavam uma taxa de conversão de T4 em T3 e por 3,53% inferior à de pessoas sem a condição. Isso explica
porque tanta gente se sente péssima mesmo tomando a medicação, mesmo com o exame. Dentro do normal, mesmo fazendo tudo o que o médico mandou. O problema está na cadeia de conversão e no ambiente celular, e não simplesmente nos números do TSH. Outro fator que a ciência comprova com muita consistência é o papel do estresse crônico no agravamento do hipotireoidismo. O cortisol elevado de forma contínua bloqueia diretamente os receptores de hormônios tireoidianos nas células, além de inibir a enzima deiodinase, que realiza a conversão do T4 em T3. Uma pesquisa da Harvard Medical School, publicada no Thyroid Journal, demonstrou que mulheres com altos níveis de cortisol matinal apresentavam sintomas de hipotireoidismo com uma intensidade 38% maior do que aquelas com cortisol equilibrado, mesmo quando os exames laboratoriais eram idênticos. Isso confirma que o manejo do estresse não é apenas um conselho de bem-estar genérico. Ele é uma intervenção terapêutica real e essencial para quem tem hipotireoidismo. Outro mecanismo importante que a ciência tem documentado é a relação entre a saúde intestinal e a função tireoidiana. Cerca de 20% da conversão de T4 em T3 acontece no intestino, mediada por bactérias específicas da microbiota. Quando o intestino está inflamado, com permeabilidade aumentada ou com disbiose, essa conversão é comprometida e o cansaço se intensifica. Um estudo da Universidade de Nápoles, publicado em 2020, demonstrou que pacientes com hipotireoidismo e disbiose intestinal apresentavam níveis de T3 livre 41% menores do que pacientes com microbiota saudável, mesmo com doses iguais de levotiroxina. Antes de eu te mostrar as 3 soluções práticas, eu preciso te fazer uma pergunta importante. E quero que você responda com honestidade para você mesma. Quantas manhãs você já acordou com aquele cansaço que não passa, aquela sensação de que o dia inteiro vai ser uma luta que você não tem forças para travar? Quantas vezes você já cancelou planos porque simplesmente não tinha energia? Quantas vezes? Você olhou para as pessoas ao redor funcionando normalmente e se sentiu diferente, quebrada, falha de alguma forma? Se você está respondendo sim para essas perguntas enquanto assiste a este vídeo, eu quero que você saiba que você não está sozinha e que o que você sente tem nome, tem causa e tem solução. Você não está exagerando, você não é fraca, você está carregando um peso que poucos entendem. E eu enxergo isso com muito respeito. Então vai nos comentários agora e escreve: meu cansaço é real e eu estou buscando respostas. Essa frase simples é um gesto de coragem, e o coragem de autoconhecimento e de cuidado com você mesma, e cada vez que alguém comenta isso, outra pessoa que está passando pela mesma coisa lê e sente que não está sozinha. Você pode mudar o dia de alguém com um comentário, e pode mudar o seu próprio ao se permitir finalmente ser vista. Agora chegou o momento que eu sei que você estava esperando. As 3 soluções práticas que você pode começar a aplicar ainda. Hoje, para combater o cansaço crônico ligado ao hipotireoidismo. Cada uma delas foi cuidadosamente escolhida, com base em evidências científicas sólidas e com o objetivo de ser simples, acessível e eficaz no cotidiano real de uma pessoa com hipotireoidismo. A primeira solução se chama ativação mitocondrial matinal e ela funciona porque as mitocôndrias, que são as usinas de energia das suas células, precisam de estímulos específicos para funcionar com eficiência em quem tem hipotireoidismo. Quando a tireoide está lenta, as mitocôndrias também ficam menos ativas, produzindo menos ATP, que é a molécula de energia que o corpo usa para tudo. A solução não é consumir mais cafeína ou adrenalina, porque isso esgota ainda mais o sistema já fragilizado. A solução é criar um protocolo de ativação suave e consistente logo pela manhã, que respeite os ritmos do corpo e o estimule de dentro para fora. O protocolo começa com exposição à luz solar natural
nos primeiros 30 minutos após acordar, de preferência indo até uma janela aberta ou saindo brevemente para o lado de fora por 10 a 15 minutos. Esse gesto simples ativa o eixo supraquiasmático no cérebro, que é o relógio biológico do corpo, e ele sinaliza para o hipotálamo liberar o hormônio estimulante da tireoide de forma mais coordenada, além de suprimir a melatonina residual e iniciar a síntese de serotonina, que é precursora do bom humor e da disposição. Uma pesquisa da Universidade de Stanford, publicada em 2022, arrojestrou que pessoas com hipotireoidismo que se expunham à luz natural pela manhã apresentavam uma redução de 26% na intensidade do cansaço diurno após apenas 14 dias de prática consistente. Minha paciente Renata, 42 anos, diagnosticada há 8 anos com hipotireoidismo de Hashimoto, me contou que em apenas 10 dias de exposição solar matinal, ela já percebia uma diferença real na sua capacidade de iniciar o dia. Ela dizia que antes parecia que o corpo levava até o meio-dia para ligar e que depois do protocolo ela começava amanhã com muito mais clareza e menos peso nos membros. O segundo componente dessa solução é a hidratação com eletrólitos, logo ao acordar, antes do café. Beber um copo de água com uma pitada de sal marinho e algumas gotas de suco de limão ativa o sistema nervoso parasimpático, hidrata as células que ficaram levemente desidratadas durante o sono e fornece minerais essenciais para a função da tireoide, como o sódio e o potássio. Um estudo do Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos demonstrou que mesmo uma desidratação leve de 1 a 2% do peso corporal é suficiente para reduzir a performance cognitiva em 30% e aumentar a percepção de fadiga em pessoas com disfunção tireoidiana. Completando essa primeira solução, adicione um movimento suave de 5 a 7 minutos, que pode ser uma caminhada leve no corredor de casa, alguns alongamentos simples ou movimentos de yoga restaurativo. Não precisa ser uma aula de ginástica, não. Precisa ser intenso, não precisa ser perfeito. O objetivo é aquecer a circulação periférica, aumentar o fluxo sanguíneo para os músculos e ativar a produção de BDNF, um fator neurotrófico que melhora o humor e a clareza mental de forma mensurável. Minha paciente, Carla, 36 anos, mãe de 2 filhos pequenos, que dizia não ter tempo nem disposição para nada, começou a fazer apenas 5 minutos de alongamento depois da exposição solar e me disse na consulta seguinte que aquela era a melhor parte do dia dela. Ela relatou sentir um aumento real de energia e menos aquela sensação de neblina mental que a acompanhava toda manhã e que tornava até as tarefas mais simples um esforço descomunal. A segunda solução se chama nutrição antifadiga para a tireoide, e ela parte de um princípio que a maioria das pessoas com hipotireoidismo não conhece. A tireoide é extremamente dependente de micronutrientes específicos para funcionar, e a dieta moderna está cronicamente deficiente exatamente nesses nutrientes. O primeiro nutriente essencial é o selênio, o mineral que atua como cofator das enzimas iodinases responsáveis pela conversão do T4 em T3. A deficiência de selênio, que é muito comum no Brasil por conta da depleção do solo em várias regiões do país, compromete diretamente essa conversão e resulta em sintomas de hipotireoidismo mesmo quando o TSH está normal. A forma mais simples e eficaz de obter selênio é consumir de 1 a 2 castanhas do Pará por dia, não mais do que isso, porque o excesso de selênio também é prejudicial. Uma única castanha do Pará contém em média 70 microgramas de selênio, cobrindo a dose diária recomendada de forma natural, biodisponível e segura. Um estudo publicado no European Thyroid Journal em 2020 demonstrou que pacientes com hipotireoidismo de Hashimoto que suplementaram selênio por 6 meses apresentaram uma redução de 42% nos anticorpos anti-TPO, que são os marcadores da inflamação autoimune da tireoide, além de melhora significativa na qualidade de vida e nos níveis de energia reportados pelos próprios pacientes.
O segundo nutriente essencial é o zinco, que participa diretamente da síntese dos hormônios tireoidianos e também da resposta imune. As melhores fontes alimentares de zinco são ostras, carne vermelha magra, sementes de abóbora e leguminosas como feijão e lentilha. O terceiro pilar desta solução nutricional é reduzir drasticamente os alimentos ultraprocessados, especialmente os que contêm glúten em excesso para pessoas com Hashimoto, açúcares refinados, óleos vegetais refinados e aditivos químicos, porque todos eles contribuem para a inflamação intestinal, que por sua vez compromete a absorção dos micronutrientes essenciais e agrava a permeabilidade intestinal, fenômeno que alimenta o ciclo autoimune e mantém a pessoa presa no cansaço. Minha paciente Simone, 51 anos, passou 3 meses ajustando a alimentação com foco nesse protocolo nutricional, sem nenhuma mudança no medicamento, e relatou uma melhora de 60% no nível de energia percebida, menos queda de cabelo, menos inchaço e muito mais clareza mental para conduzir o trabalho e cuidar da família. Ela me disse que se sentia uma pessoa diferente e que mal acreditava que mudanças relativamente simples na alimentação pudessem fazer tanta diferença em tão pouco tempo. Minha paciente Juliana, 44 anos, contadora, que me procurou completamente desmotivada após 2 anos sem conseguir emagrecer, mesmo com dieta restrita, descobriu que sua resistência à perda de peso era diretamente alimentada pela deficiência de selênio e zinco, que sabotavam sua conversão hormonal. Após 4 meses de nutrição ajustada, ela perdeu 8 quilos, recuperou a disposição e voltou a praticar atividade física com prazer, algo que há anos parecia impossível. A terceira solução se chama Protocolo de Recuperação do Sono Profundo e ela é, na minha opinião, a mais urgente de todas, porque sem sono de qualidade, nenhuma outra intervenção vai funcionar a contento. O sono é o momento em que o corpo realiza a maior parte dos seus processos de reparo celular, regulação hormonal e consolidação das funções cognitivas. Para quem tem hipotireoidismo, o sono muitas vezes é perturbado de formas que a pessoa sequer percebe. Ela pode até dormir 8 horas e acordar destruída, porque o sono não está sendo profundo e reparador. Isso acontece porque o hipotireoidismo reduz a produção de melatonina, interfere na termorregulação durante a noite e aumenta a probabilidade de apneia do sono, que é uma condição que interrompe a respiração durante o sono e impede que o organismo entre nas fases mais profundas e restauradoras do descanso. O protocolo começa com a criação de uma janela de escuridão de pelo menos 90 minutos antes de dormir, eliminando as telas de celular, computador e televisão. Porque a luz azul emitida por esses dispositivos inibe a produção de melatonina e confunde o relógio biológico, que já está desregulado pelo hipotireoidismo. Em seguida, recomendo criar um ritual noturno de desaceleração, que pode incluir um banho morno com duração de 10 a 15 minutos, a leitura de algo leve e prazeroso, uma respiração profunda do tipo 4x4, ou uma meditação guiada de 5 a 10 minutos com foco em relaxamento muscular progressivo. A temperatura do quarto deve estar entre 18 e 20 graus, que é a faixa ideal para o corpo entrar no sono profundo, e o quarto deve estar o mais escuro possível, com o uso de máscara de dormir se necessário. Um estudo do Centro de Medicina do Sono da Universidade de Harvard demonstrou que pessoas com hipotireoidismo que seguiram um protocolo de higiene do sono por 4 semanas apresentaram uma redução de 35% na fadiga diurna e uma melhora de 48% na qualidade do sono percebida pelos próprios participantes. Além disso, a suplementação de magnésio na forma de glicinato ou treonato, tomada cerca de 30 minutos antes de dormir, tem mostrado resultados expressivos na melhora da qualidade do sono em pessoas com hipotireoidismo, porque o magnésio atua diretamente nos receptores GABA do cérebro,
promovendo o relaxamento muscular e nervoso e facilitando a entrada nas fases mais profundas do sono. Minha paciente Ana Paula, 47 anos, que dizia dormir muito, mas acordar sempre exausta e com dores no corpo, implementou esse protocolo de sono em conjunto com os outros dois e me relatou na segunda consulta seguinte que pela primeira vez em anos ela estava acordando sem aquela sensação de peso nos olhos e nas pernas. Ela disse que parecia que finalmente tinha encontrado um sono real, um sono que restaurava de verdade, e que essa única mudança por si só já havia transformado seu humor e sua disposição ao longo do dia. Minha paciente, Roberta, 53 anos, professora que conviveu por anos com insônia de manutenção, aquele tipo de insônia em que você adormece mas acorda várias vezes durante a noite, aplicou o protocolo de sono por 30 dias e relatou uma redução de 80% nos despertares noturnos e um aumento real e consistente na energia durante as aulas, algo que ela não vivia havia mais de uma década. Agora que você conhece as 3 soluções, é importante que você saiba o que pode esperar ao longo do tempo ao aplicá-las de forma consistente. A transformação não acontece da noite para o dia, especialmente quando se trata de hipotireoidismo, porque o corpo precisa de tempo para reequilibrar seus sistemas. Mas os sinais de melhora chegam bem antes do que a maioria das pessoas imagina, e perceber esses pequenos progressos é fundamental para manter a motivação. Nos primeiros 2 dias de aplicação do protocolo, a maioria das pessoas relata uma sensação de leveza matinal maior do que o habitual, especialmente após a exposição à luz solar e a hidratação com eletrólitos. Não é uma transformação radical ainda, mas é um sinal claro de que o corpo está respondendo aos estímulos e iniciando um processo de reequilíbrio. A neblina mental começa a se dissipar um pouco, a sensação de arrastar os pés diminui e há uma discreta melhora no humor, especialmente no período da manhã, que antes costumava ser o pior do dia. Um estudo publicado no Journal of Thyroid Research mostrou que em apenas 48 horas de melhora nos hábitos matinais, indicadores de bem-estar subjetivo já melhoravam em 22% em pacientes com hipotireoidismo, o que demonstra que o corpo responde rapidamente, mesmo a intervenções simples, quando estas são aplicadas de forma consistente e no momento certo. Entre o 3º e o 7º dia, os efeitos começam a se acumular de forma mais perceptível e motivadora. A energia ao longo da tarde, que antes costumava cair drasticamente depois do almoço, começa a se estabilizar. A digestão melhora, especialmente para quem fez ajustes na alimentação. O sono começa a ser mais profundo e reparador, o que cria um ciclo virtuoso. Porque dormir melhor de noite melhora diretamente a energia e o humor do dia seguinte, e mais energia durante o dia favorece um sono mais tranquilo e profundo à noite. Pesquisas da Cleveland Clinic documentaram que após 7 dias de melhora consistente do sono, pacientes com hipotireoidismo relataram uma redução média de 31% na intensidade do cansaço diurno, o que representa um ganho real e mensurável na qualidade de vida. Minha paciente, Luciana, 39 anos, profissional de saúde que trabalhava em turnos alternados, me disse que na primeira semana já conseguia chegar ao final do expediente sem sentir que ia desabar, o que para ela era algo que não havia acontecido em anos. Na segunda semana de prática consistente, a maioria das pessoas percebe mudanças mais profundas e duradouras. O humor se estabiliza, a irritabilidade que muitas vezes acompanha o hipotireoidismo e que frequentemente é confundida com problemas emocionais ou de personalidade, diminui de forma significativa, a concentração melhora e a sensação de que o corpo está finalmente cooperando começa a aparecer de forma mais clara e consistente ao longo dos dias. Algumas pessoas relatam também melhora na textura da pele, menos queda de cabelo e uma sensação de menos inchaço, especialmente no rosto e nas pernas, que é um dos sinais mais incômodos e visíveis do hipotireoidismo mal controlado. No 3º e 4º semanas, os resultados se consolidam de maneira impressionante.
A energia passa a ser mais estável ao longo de todo o dia, não apenas pela manhã. A clareza mental retorna de forma consistente, permitindo que a pessoa volte a realizar tarefas que antes pareciam impossíveis. O bem-estar emocional melhora significativamente e muitas pacientes relatam que voltaram a sentir prazer em atividades que haviam abandonado por falta de disposição, como cozinhar para a família, sair com as amigas, praticar um hobby ou simplesmente ter uma conversa leve e alegre, sem sentir o peso do cansaço sobre cada palavra. Um estudo longitudinal da Universidade de Osaka, publicado em 2022, acompanhou pacientes com hipotiroidismo por 30 dias, aplicando intervenções similares às 3 soluções apresentadas aqui, e documentou uma melhora de 56% nos scores de qualidade de vida e uma redução de 43% nos níveis de fadiga crônica após 4 semanas de protocolo consistente, com os maiores ganhos observados justamente nas últimas 2 semanas, quando todos os sistemas do corpo já tinham tido tempo suficiente para se reajustar. Para potencializar ainda mais os resultados das 3 soluções, existem alguns cuidados complementares que fazem uma diferença real quando incorporados à rotina e que muitas pessoas com hipotiroidismo nunca ouviram falar. O primeiro deles é evitar o consumo de soja e seus derivados, como leite de soja, tofu e proteína de soja, especialmente nas horas próximas à tomada da medicação para tireoide, porque a soja contém compostos chamados isoflavonas, que inibem a absorção da levotiroxina e interferem diretamente na função tireoidiana. Pesquisas do Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos já documentaram esse efeito de forma consistente em múltiplos estudos, e ainda assim muitas pessoas com hipotireoidismo consomem soja diariamente sem saber que estão sabotando o próprio tratamento de forma silenciosa. O segundo cuidado complementar é controlar o consumo de brassicas cruas, como couve, brócolis, couve-flor e repolho. Não porque esses alimentos sejam ruins, muito pelo contrário, eles são nutricionalmente ricos e cheios de antioxidantes. Mas por que crus? Eles contêm compostos goitrogênicos que, em grandes quantidades, podem interferir na absorção do iodo pela tireoide, mineral essencial para a produção dos hormônios tireoidianos. Cozidos, esses compostos são destruídos pelo calor e as brassicas podem e devem ser consumidas normalmente como parte de uma alimentação equilibrada. O terceiro cuidado é regular o horário da ingestão de cálcio e ferro em relação à levotiroxina. Tanto o cálcio quanto o ferro, com ela é uma medicação, ou seja, se ligam a ela quimicamente e reduzem sua absorção de forma expressiva, às vezes chegando a comprometer mais de 50% da dose absorvida. O ideal é tomar a levotiroxina em jejum absoluto, esperar pelo menos 45 minutos antes de qualquer alimento ou suplemento e deixar os alimentos ricos em cálcio e ferro para as refeições mais distantes da medicação. Uma pesquisa publicada no American Journal of Medicine documentou que pacientes que respeitavam esse intervalo apresentavam níveis séricos de T4 livre até 37% mais elevados do que aqueles que tomavam a medicação junto com o café da manhã habitual, o que representa uma diferença enorme no funcionamento real do tratamento. O quarto cuidado complementar é o cuidado com o estresse emocional crônico. Estabelecer limites saudáveis nas relações. Aprender a dizer não sem culpa. Criar momentos diários de descanso real, seja lendo, meditando, caminhando na natureza ou simplesmente ficando em silêncio, sem compromissos e sem telas, são práticas que reduzem o cortisol, melhoram a conversão dos hormônios tireoidianos e criam um ambiente hormonal ideal para a recuperação da energia e do bem-estar. Minha paciente Beatriz, 45 anos, mãe e cuidadora de 3 filhos e de uma mãe idosa, descobriu que grande parte do seu cansaço vinha de uma rotina emocionalmente esgotante, com excesso de responsabilidades, 0 tempo para si mesma e uma culpa constante que a impedia de
se cuidar. Quando ela começou a criar uma hora diária só para ela, sem culpa e sem justificativas, sua energia melhorou de forma que ela mesma disse não conseguir explicar. Mas eu sei explicar. Quando o sistema nervoso sai do modo de alerta constante, todos os outros sistemas do corpo, incluindo a tireoide, passam a funcionar melhor, de forma mais harmônica, eficiente e duradoura. Você chegou ao final deste vídeo, e isso por si só já diz muito sobre você. Diz que você está buscando respostas reais, que você não desistiu de se sentir bem, que você acredita que é possível viver melhor com hipotireoidismo. E eu quero que você saiba que essa crença é correta e que ela está fundamentada em ciência. É absolutamente possível recuperar a energia, a clareza mental, o bem-estar e a alegria de viver mesmo com o hipotireoidismo, e o caminho começa com pequenas escolhas consistentes, feitas com carinho e com paciência. Então a minha proposta para você agora é simples. Comprometa-se com 7 dias. 7 dias aplicando as 3 soluções que você aprendeu hoje: a ativação mitocondrial matinal, a nutrição antifadiga para a tireoide e o protocolo de recuperação do sono profundo. Apenas 7 dias de compromisso com você mesma. E depois vem aqui nos comentários me contar como foi. Escreve o que você sentiu, o que mudou, o que surpreendeu. Você. Eu leio cada mensagem e saber que você deu esse passo importa para mim de verdade. Se este vídeo te ajudou de alguma forma, te peço também que deixe o seu like aqui embaixo, porque esse gesto singelo ajuda esse conteúdo a chegar a mais pessoas que estão sofrendo com o mesmo problema e que ainda não encontraram as respostas que precisam. E se você ainda não se inscreveu no canal, esse é o momento. Clica no botão agora e vem fazer parte dessa comunidade que escolhe se cuidar com informação de qualidade, com cuidado real e sem julgamentos. Você não está sozinha nessa jornada. Sua saúde importa, sua história importa. E você merece se sentir bem todos os dias. Cuide-se com carinho e até o próximo vídeo.